Olha, morador de Extrema diz ter visto OVNIs na região e filmou. Joga no ar. A pergunta é simples, rápida e direta. Você acredita em OVNIs, os objetos voadores não identificados? Se não, dá uma olhada nessas imagens. Todas essas imagens foram gravadas aqui de Extrema, pertinho de São Paulo, no sul de Minas, e elas foram gravadas pelo Marcos. Marcos, como é que foi isso? Estava de noite, escurecendo, se avistou e pegou a câmera? Exatamente. A partir do primeiro avistamento que eu tive, eu me dei por conta do brilho, da luz, da baixa altitude, e aquilo me chamou a atenção, que fez com que eu fosse pegar o meu equipamento que eu tenho. Então eu usei o meu binóculo, minha filmadora, e me dei por conta do que realmente se tratava e comecei a filmar as imagens, comecei a postar na internet e as redes sociais ajudou a divulgar. Uma rua tranquila com clima bucólico, lugar de serras. Aqui o primeiro avistamento de Marcos foi em junho de 2014. Mas o contato com os OVNIs não é de hoje. A primeira vez que viu um objeto voador não identificado foi há 15 anos, em Mococa, no estado de São Paulo. Ele conta que sempre estuda o assunto e debate com ufólogos o fenômeno. Esta é a paisagem por onde os OVNIs passeiam. Marcos, normalmente os avistamentos podem ser vistos qual horário, né? Tem um horário fixo para isso? Sim, a partir do momento em que começa a anoitecer, eu já começo a perceber um brilho diferenciado que era para ser as estrelas, mas na verdade são eles. O estudioso da área diz que 2019 pode ser um ano especial e de grandes revelações sobre o fenômeno UFO, segundo afirmou Chico Xavier, líder espírita. Para Marcos, estamos vivendo um período de transição planetária e de maior entendimento sobre os seres extraterrestres. Aos poucos, o assunto vai ganhando seriedade. É um momento, acho que, de conscientização pelo fenômeno UFO, que em todos os critérios tem que ser divulgado, tem que ser levado a todas as gerações para que não haja uma histeria coletiva quando a revelação vir à tona. Marcos colocou na internet os vídeos que ganharam grande repercussão. As imagens até foram analisadas por uma revista voltada exclusivamente para o fenômeno. O vídeo foi analisado por curiosos e também por especialistas. É claro que o pessoal curioso, né, naquela linha que todo mundo conhece, né, o brasileiro gosta muito de ironizar, né, fez ironias, mas o pessoal sério deu total credibilidade ao assunto e quando veio a resposta de que eram objetos voadores não identificados, aí o vídeo começou a ter uma credibilidade maior e começou a se espalhar pelas redes sociais. Ele visitou Varginha para conhecer melhor o caso do ET na década de 90. A cidade ficou mundialmente conhecida. Na praça onde fica a nave, Marcos conseguiu registrar mais imagens de um outro OVNI. O estudioso conta que qualquer um pode avistar um OVNI, basta observar o céu. Com certeza, se vocês começarem a observar, dar mais detalhe ao nosso céu, vão ver que não é só as estrelas, né? Porque não são só as estrelas, não são só os planetas, tem muito mais além e é esse mais além que a gente quer conscientizar as pessoas. Você acreditaria na existência de uma criança gerada por um ser humano e um extraterrestre? Parece ficção científica, mas é também a hipótese mais nova entre os estudiosos de ufologia do mundo inteiro. Este filme, baseado em histórias reais relatadas ao psiquiatra e ufólogo Buddy Hopkins, conta a experiência de duas mulheres. Elas teriam sido sequestradas por seres de outros planetas para terem seus óvulos extraídos e fertilizados com o sêmen de extraterrestres. Teriam sido cobaias para experiências genéticas. O principal objetivo dessas experiências, segundo os ufólogos, seria produzir um ser híbrido, uma mistura de ser humano com extraterrestre. A principal finalidade dessa mistura, para muita gente, seria o fortalecimento da raça dos ETs. Para outros, seria apenas o aprimoramento da nossa própria espécie. Essa senhora, a quem vamos chamar de Suzy, viveu uma experiência dessa natureza. Dona de casa, mãe de 3 filhos, não foi fácil para a brasileira Suzy contar o que viveu.
Exatamente a mesma história das mulheres do filme Intruders. Ela diz que em 1984 foi sequestrada em sua própria casa por seres estranhos e levada para uma nave. Suzy se diz mãe de uma criança extraterrestre. Ele é praticamente muito parecido comigo, só os olhinhos dele que puxa o lado dos outros lá, né? Que aquele tamanho? Olhinho. Ele deve ter mais ou menos uns 9 anos. Uma criança de 9 bem anos. crescidinho já. Já. Difícil de acreditar? O caso de Suzy já foi exposto em um congresso internacional de ufologia e não chegou a ser uma surpresa. Os especialistas que ouviram a psicóloga Gilda Moura, que investiga a história há anos, também apostam na tese das experiências genéticas. O caso da Suzy chega a ser um caso único na história da ufologia brasileira? Não, o caso da Suzy não é único, nem na ufologia brasileira, nem na ufologia mundial, tá? Já tem relatos de milhares de casos como esses, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil. Só no meu consultório eu já tenho vários. Mas como acontecem esses sequestros? Tanto na história de Suzy, como na do filme, seres estranhos surgem na casa das mulheres escolhidas e as carregam para lugares que depois elas mal conseguem lembrar. A brasileira Suzy precisou se submeter a uma hipnose regressiva para recordar esse momento. Eu tinha uma memória bastante clara de uma certa noite, ou de um desses dias em que eu estava num local onde meu corpo flutuava. Testes eram feitos nos meus braços e eu tinha vários tubos na boca, no nariz, e foi retirado um óvulo meu. Olha, nós temos diversas descrições dessas experiências, né? Mas, de um modo geral, elas seguem um padrão, tá? Um dos padrões é aquele que a Suzy já relatou, e um segundo seria uma inseminação, que nós não sabemos se o óvulo é retirado, é geralmente com um aparelho como um tubo de um aspirador, por sucção, tá? E depois esse óvulo é inseminado e reintroduzido, ou se ele já é inseminado na própria pessoa e o feto é geralmente retirado entre 3 e 4 meses de idade. Muitas vezes não tem nem consciência dessa gravidez. Ela pode até sentir algum distúrbio hormonal, sentir que engrossou um pouco, o seio está endurecido, mas ela não tem muita ideia de que esteja grávida. Mas ela permanece com as suas funções biológicas normais. Isso. Agora, muitas vezes ela chega até a saber que está grávida. E depois esse bebê desaparece e ninguém sabe como esse bebê desapareceu. O americano Buddy Hopkins reuniu um arquivo tão grande de casos como este que já tem suas conclusões sobre os objetivos das experiências genéticas. No Congresso Internacional de Ufologia, em Curitiba, ele ouviu a história de Suzy e deu a sua opinião. Ele diz que eles parecem estar aqui basicamente porque têm um interesse extremo em misturar o DNA deles com o nosso. É como se estivessem em busca de algo que o organismo deles precisa. Mas cruzar a fronteira desse mundo desconhecido, real ou imaginário, tem sido uma experiência dramática para essas mulheres. Suzy diz que repetiu várias vezes essa viagem. A última, ela nunca mais esqueceu. Estava então dentro do berçário. E lá você então vê. Ah, no berçário? Era um berçário. E esse berçário era enorme. E tinha vários incubadoras. Você via lá dentro os fetos, todos eles monitorados em formação, né? Eram como se fossem úteros artificiais. E eu estava ali para amamentar as crianças que já haviam nascido. Mais tarde, eu me lembro que eles me apresentam uma criança e diz que aquela criança era o meu arquivo genético. E quando eu olhei, eu costumo dizer sempre isso, eu não tenho palavras no dicionário para descrever a sua emoção, a minha emoção, o meu sentimento. Eu não posso olhar o céu hoje como qualquer pessoa. Eu não tenho uma parte espiritual perdida lá em cima.
É um pedaço meu que me toca profundamente, porque eu sei que está vivo lá. Kathy Davis é a americana que no filme Intruders, como a brasileira Suzy, teria sido sequestrada por extraterrestres e submetida a experiências genéticas. O nome é fictício, mas o filme tenta mostrar cada detalhe dos relatos reais em que foi baseado. Esta imagem não é do filme, é real. Uma foto da mulher que inspirou a personagem Kathy Davis na cozinha de sua casa, mostrando a marca de um corte que apareceu em seu corpo sem nenhuma explicação. Para o ufólogo Buddy Hopkins, este é mais um sinal que não deixa dúvidas. Eles, os visitantes extraterrestres, acreditam que o corpo humano contém elementos genéticos que podem contribuir para aperfeiçoar a raça deles. Ou seja, eles não são inimigos para nos conquistar e nem amigos para nos ajudar. O que eles querem é resolver um problema deles. E as provas disso são muito fortes. Como Kathy Davis e como a brasileira Suzy e muitos outros, ela se considera uma vítima. Vítima involuntária de fenômenos, no mínimo, estranhos. E pode fazer parte, quem sabe, de um certo grupo de pessoas que, mesmo sem querer, conseguiu viver o futuro.